Olá, pessoal, mais um encontro. Então, se você está chegando agora, seja muito, muito bem-vindo. E se você vem acompanhando os nossos programas, você já sabe que é para começar a semana bem e escutar as dicas da benzedeira. E fica até o final, porque hoje eu estou com uma vontade enorme de fazer um bom benzimento para todos vocês. E, claro, já vou deixar a dica aqui para você acompanhar a Benzer Bencer nas redes sociais. E uma outra dica que às vezes eu não falo, mas hoje, já que nós vamos falar de benzimento, porque o tema é sobre o curso, sobre essa vivência, sobre benzimento, ancestralidade, proteção e autoconhecimento, que eu ministro na terra do Bugio, tá? Então vale a pena a gente falar sobre isso. E nada melhor do que também lembrar vocês que às segundas-feiras, às 18 horas, mas a partir das 6 horas da manhã, você pode entrar nas redes sociais para colocar os nomes de filhos, de pais, de netos. Então, ali tem um descritivo das regrinhas, porque existe. E 18 horas em ponto, eu entro pelo Instagram, faço uma live e faço o benzimento ali ao vivo. Então, mais ou menos ali 50 minutos até uma hora, a gente está falando sobre alguns temas e benzedura. E eu não poderia deixar de dizer que eu trago novamente aqui a nossa querida Suzana Bugiani, que eu sei que você adorou e adora o bate-papo com ela. E ela é uma pessoa... Ela às vezes fica com a carinha fechada, mas ela é boa gente pra caramba. Mas ela vem para falar sobre o vivenciar esse benzimento, ancestralidade, proteção e autoconhecimento, e o que ela conseguiu ver nos cursos, porque são módulos, o que ela pôde vivenciar desde lá de trás e como ela consegue ver, porque hoje ela é benzedeira nossa, muito boa, assim, boa mesmo, e ela também é um dos braços direito aí que eu tenho, me ajudando na frente de várias situações. Então, ela também hoje acompanha os cursos que acontecem periodicamente e consegue ver de fora agora, né? Dentro mais fora, a percepção de todos aqueles que fizeram inscrição. E se você tem vontade, é só entrar então na bio, lá tem a loja e você busca ali os cursos, os atendimentos e você pode escolher como você vai investir tudo isso e até dividir em 12 vezes. Mas seja muito bem-vinda, Suzana. E eu gostaria que você então trouxesse um pouquinho as lembranças do teu passado, quando você lá atrás, alguns bons anos atrás, participou do curso. Bom, meu primeiro curso na Terra do Bugio foi presencial. Módulo 1, foi num sábado de Páscoa, ó, que eu lembro, viu? Me marcou, ó, eu lembro. Que foi um sábado doida, de Páscoa. Não? E aí eu lembro que eu recebi um chamado, na verdade, né? Da Terra do Bugio. Eu encontrei a Terra do Bugio através de uma amiga e eu fui pro curso. Eu vi que já tinha um curso, fiquei acompanhando ali, deu certo, foi. E eu lembro que no primeiro dia, assim, nos primeiros momentos, fui naquelas, né? Eu fui achando que, vou aprender a benzer. E aí depois entendi que não é um curso de benzimento, né? Aí você começa a vivenciar e aí eu entendi que era um curso que estava me convidando a olhar para dentro de mim, antes de tudo. Então, para despertar aí essa ancestralidade, né? E esse ofício do benzimento, eu fui convidada a olhar para dentro de mim. E eu revisitei várias dores, eu garanto, assim, naquele dia. Não era a intenção, eu acho, né? Porque a proposta, né, estava ali no módulo, você estava explicando sobre o curso, sobre o ponto de força, sobre tudo. Mas eu lembro que eu fiz uma viagem interna ali, revisitei alguns lugares de dores e de coisas, sabe? Caixinhas que eu tinha guardadas e que eu pude experienciar e olhar para isso. E aí, durante o processo ali, né, todo do benzimento, e aí você é convidado a olhar para uma força sua, né? Porque não é uma técnica, né? É uma força que você desperta dentro de você, né? O benzimento. E aí eu fui entendendo isso tudo. Por que que o nome é, né? Autoconhecimento e autoproteção. Porque você realmente, a gente aprende a viver tudo isso. E aí você pode parar por ali, né? Ou você pode continuar. Eu, como
Insistente. Como insistente que sou, como uma lua em escorpião, continuei. E aí eu refiz o curso, até, de uma maneira online. E aí revisitei e olhei de uma outra forma esse autoconhecimento que eu já tinha praticado já há alguns anos, mas que é um convite diferente, porque diferente de outros cursos e de outras práticas que eu fiz, ele me convida realmente a olhar para mim e para minha força, sabe? Essa autoconfiança, esse autoamor, é muito o voltar para dentro, para dentro. E aí a gente vai parar onde? No coração, né? A gente vai sempre parar. E hoje você traz muito disso, né? Eu lembro que naquela época você não falava tanto dessa força, mas eu acho que você já tinha isso dentro de você, porque você fala disso hoje com uma propriedade, traz esse despertar, mas eu acho que é porque a gente já está mais preparado, né, ali para olhar para isso. Mas naquela época eu lembro que o meu cardíaco, ele sempre saiu balançado. Ele sempre saiu mexido. E aí você ficava fazendo aquelas análises, né, do porquê, e aí eu só fui respondendo um chamado interno mesmo. De que uma vez eu escutei de um padre, hein, quando eu ia na igreja católica, que eu tinha que ir ouvir o meu coração, e que o meu coração ia me levar para esses lugares. E aí eu me senti cada vez mais tocada e aí eu continuei. E aí eu lembro que eu fui pro 2, né? E aí eu fiz também de maneira presencial e online, né? Vai aprofundando. E aí você começa a revisitar alguns aspectos mais espirituais ali, a identificar algumas coisas que eu já tinha uma visão, já tinha um conhecimento ali, mas que esse conhecimento foi uma base. Se eu não tivesse ele também, eu acho que o curso me trouxe tudo que eu precisava de aparato mesmo, de segurança, de olhar um obsessor, de olhar alguém que está precisando de uma ajuda mais espiritual, né? Além da parte ali do equilíbrio e do ressignificar aquela energia da pessoa. E aí eu fui, e aí fui pro 3, e aí depois disso não saí mais de lá, não parei mais. Aí eu fui pro estágio e aí continuei. E aí foi. E aí hoje, olhando o outro lado, né, a experiência de quem tá ali, né, ajudando nessa monitoria e vendo as pessoas participar, eu vejo que é essa proposta do curso. E transformador. De transformação, de um convite para que a pessoa ache a força interna dela e que ela consiga, através do benzimento, através desse ofício, se transformar. Trazer uma força, trazer uma ressignificância e uma relevância interna mesmo, sabe, da sua força, de achar o seu lugar no mundo. Eu acho que é através disso. Eu acho que o curso, ele desperta algo... Achar eu o seu lugar no mundo. Faço uma pergunta. Eu acho que é essa a proposta, né? Da pessoa se encontrar no mundo através de algo que é uma força interna dela. Não é algo que uma técnica que você aprende, mas você aprende a olhar para o seu autoconhecimento, para o seu autopoder e despertar isso através da benzedura, do bem-querer do outro. E aí a gente vai fazendo isso e cada vez que a gente vai praticando isso, a gente vai descobrindo outros ofícios, né? Hoje, o meu benzimento, né? Quando eu benzo ali, eu brinco até às vezes, eu até falo isso para algumas pessoas que eu benzo, que abre uma tela assim na minha mente e eu vejo cenas. E é muito engraçado, quanto às vezes eu tenho vontade de falar isso para as pessoas e às vezes não. Sim. E são cenas mesmo. Então, mas porque tem cenas que é pra falar, exato, né? E são Outras cenas. não. Por exemplo, teve uma vez que eu tava benzendo uma pessoa e eu vi essa pessoa andando em cima de um muro. Longo. E eu fiquei analisando aquilo, porque no começo eu achei bem estranho, né? Quando eu comecei a ver isso. Porque era diferente. É diferente de ter um contato com um mentor. É diferente assim? de ter um contato com uma entidade quando você trabalha ali em médio de incorporação. É você com você. É você com você. E aí eu comecei a ter esse acesso a essa tela mental durante a minha experiência com você ali, nos cursos, no dia a dia do benzimento. E aí essa pessoa especificamente eu falei, eu tive vontade de falar pra ela. E aí eu disse pra ela, olha, às vezes quando eu tô benzendo, eu vejo algumas coisas e que às vezes dá vontade de falar. Então eu vou te falar sobre o que eu tô sentindo. Porque o que ela trouxe de proposta pra receber o benzimento era um equilíbrio. Ponto. Ela não aprofundou muito. E aí eu disse pra ela, olha, eu te vejo em cima de um muro e assim, um lado do muro tá bem escuro, o outro lado tá mais verdinho, assim, mais feliz. Mas é como se você realmente estivesse em cima dessa situação. Então, não sei se você tá passando por uma situação que requer uma análise, mas eu acho assim, que o equilíbrio... Conforto e desconforto. Isso, tem um conforto e desconforto, mas assim, você tá andando e é muito longo, não tem um fim. Então, você ainda não chegou nesse fim, mas você precisa querer caminhar e olhar para esses dois lados para conseguir. Também, isso, né? É como se tivesse... Já tempo, deu agora. Você já precisa, deu. para ver esse final, você precisa decidir. E aí, essa pessoa ficou assim, olhando, Nossa,
como chocada. assim, né? Por isso... Deu uma choradinha, Olha só. uma e falou, respirada, e aí falou, tá bom, eu já entendi. Ela não me contou e, o que normalmente era. eles pensam assim, olha, eu não vou nem discutir, porque tá vendo coisa que eu nem ia contar e agora já era, Exato, né? E aí fica naquele coisa de meio bruxa, né? Que bruxaria é essa? E aí a pessoa não me contou o que era, mas assim, eu senti que fez muito sentido pra ela e ela conseguiu, através daquilo, absorver melhor. Sabe o que eu acho muito importante colocar aqui pra vocês, gente? Que esse nome, que é bem longo, porque na verdade o curso ele tinha um nome mais curto, tá? Ele tinha um nome bem mais curto quando eu comecei. Mas aí eu comecei a perceber que esse curso, essa jornada, o dia inteiro que nós ficamos juntos ali na Terra do Bugio, ele era muito mais profundo do que... Não dava para deixar um nome curto, não justificava mais. Por isso que ele acabou tendo esse nome composto e mais sobrenome, Por quê? Porque é isso, é benzimento, ancestralidade, porque você precisa buscar os seus antepassados para você também entender quem você é, porque você não caiu das estrelas, pelo menos eu imagino que não, deve ter alguém aqui que sim, ou nós, né, mas ninguém vai saber. E aí o que acontece? Você é esse passado dos que vieram antes, né? E aí você tem a proteção, benzimento, ancestralidade, proteção e autoconhecimento que envolve espiritualidade. Quando eu falo de proteção, que é o terceiro nome do curso, é você também aprender a se cuidar. Você aprender sobre ervas, sobre banhos energéticos, sobre locais e pessoas que você tem encontros, sobre esse ponto fortalecido, esse ponto de força que você aprende a fazer na tua própria casa. E que você aprende a se conectar com as energias da natureza que estão dentro de você. Então não é um bicho de 7 cabeças, porque quando eu falo de água fora, é água dentro. Fogo fora, fogo dentro, né? Terra e ar fora, também dentro. Então você aprender a equilibrar tudo isso. Então é importante também a gente deixar essa parte aí que é o autoconhecimento e todo esse nomão que você fala, puxa, mas que nome comprido, porque não consegui. Eu pensei muito, mas não consegui traduzir em pequenas palavras, porque eu precisava mostrar para as pessoas que não era apenas aprender a benzer, porque aí você vai para outro curso, você vai fazer com uma outra pessoa, cada um tem a sua forma também, tá? De ensinar e uma forma de itens e coisas que aprendeu, mas que eu não podia deixar esse benzimento isolado, porque às vezes pode ser que você nem queira ser uma benzedeira ou um benzedor, mas que você quer aprender a se proteger, você quer entender quem você é e você precisa se conhecer e se conectar com a sua própria espiritualidade. Com a sua força interior. E é uma jornada mesmo. Eu lembro que eu fiz um depoimento, eu acho, depois do 3, e eu lembro que eu falei disso, dessa palavra, me veio muito forte. É uma jornada de autoconhecimento mesmo. Porque, e olha que eu já fiz várias, hein? Quando eu cheguei lá, eu já tinha passado por uma Aí você por chegou uma e falou, longa... será que não vai falei, ser mais uma nhanha? Não, eu cheguei mesmo eu chego sem intenções. Melhor chego coisa. ali, já chegou, né? Chego aberto, eu deixo ali claro. O canalzinho do vamos viver o que tem para viver. E realmente é uma jornada de autoconhecimento e eu vejo hoje muita gente que fala, eu não vou benzer por agora, mas... Para mim, eu já saio daqui com uma prática maior. Exatamente. Porque é um dia inteiro que a gente vive e é engraçado, porque a gente tem um momento de comer junto, um momento de parar ali, até as pausas de banheiro, de café. Tem turmas que às vezes as pessoas conectam mais com a comida, aí outras que estão conectadas com a comida, mas não conseguem parar ali, não querem parar porque querem que o conteúdo, né, querem viver mais aquilo. Então tem pessoas com sede de mais conhecimento, né? E elas vão vivendo de isso. Autoconhecimento, e aí, às vezes, elas falam, nossa, passou 3 horas da tarde e eu não tenho fome. Isso mesmo. E aí as pessoas começam a experienciar outras formas, porque a gente às vezes está tão nessa normose de que eu preciso parar a tal horário e é tão regradinho. E um curso não é igual ao outro. Isso, e um curso não é igual ao outro. Você pode fazer o mesmo curso 3 vezes, reciclagem várias vezes. Você não vai aprender as mesmas coisas. Nem os slides são os mesmos. Assim, mesmo se os slides forem, eles não são explicados da mesma forma. Cada turma
tem uma sinergia energia diferente. da turma, né? Não tem como ser Na hora igual. da prática, a gente vai para caminhos diferentes e as pessoas realmente elas saem transformadas de lá. Porque tem vezes que dá vontade de fazer a vivência dentro, tem horas que, dependendo da Pro turma, ar gente, livre. precisa ir para o campo sagrado, precisa ficar em volta de um. Vamos acender essa fogueira dia Sim. 10, tá? E a própria energia do ambiente mesmo, né? Tem turma que tá chovendo muito e aí você vai ver a turma tá toda emocional. Toda chovendo Toda também, né? chovendo mesmo. Então, a chuva que tá lá fora faz jus àquela chuva interna ali de cada um. Tem turma que vem e é expansiva e aí o sol tá estralando. Tá tudo É muito incrível fluido. isso. Então, eu acho que por mais que a gente tente ter ali as datas próximas de períodos, o tempo vira. Vira. É incrível quanto a pessoa mesmo, ela se Vira. transforma através daquilo. Porque aquela turma é aquilo, né? Precisava daquele pé no chão, Tem na terra, né? Aquele cheirinho de terra molhada. Um ponto assim bem interessante que eu acho importante a gente colocar aqui para vocês também, que é quebrando esses paradigmas, é que é um curso que não é religioso. Então nós não falamos de religião nenhuma. Então você pode ter a religião que você tem, que você curte, se você é católico, se você é da Umbanda, se você é do Candomblé, se você não é nada disso, é outra coisa, enfim, não importa, vai trabalhar ali a yoga, sei lá, as religiões da Índia, não importa. O que importa é que nessa roda, que sempre é uma roda, graças a Deus, assim, uma roda com muitas pessoas, né? Porque tem gente que vai fazer e vai entrar só numa outra turma, porque também não chegou a hora de entrar nessa. Você encontra pessoas de tudo que é jeito. E o respeito que existe entre todas as escolhas. E, de alguma forma, de um jeito ou de outro, o mais importante é o respeito, não é religião. E a gente vai buscar até coisas que aparecem, né, Suzana, da infância. Né? Então, crianças que não foram tão bem tratadas em vários sentidos, esposas, maridos, profissionais. O meu sonho, eu confesso, e você sabe disso, que quando eu comecei há anos lá atrás, o meu sonho é que eu tivesse homens, porque por um bom tempo eram mulheres, porque são as mulheres mais abertas para tudo. E eu sonhava em ter homens. E aí eu já tinha homens. E aí o sonho não para, né? Eu sonhava em ter homens com características e profissão bem quase que impossíveis de você ter num curso desse. Que eram os juízes, os advogados, os engenheiros, né? Que são pessoas mais cartesianas. Eu falei, nossa, quando eu chegar nesse ponto, homem e com essas profissões, pronto, eu tô no caminho certo. Chegou. E hoje a gente tem. Tem turmas né? que estão cada vez mais, né? No Cada começo era vez um ou mais. dois homens, agora tem turmas que às vezes tem 5, 6 homens. E várias mulheres ainda, mas isso é normal mesmo, porque existem mais mulheres na Terra do que homens, né? Nós sabemos disso e porque as mulheres são mais abertas para essas questões. Mas quando os homens fazem também, eles também choram, eles Sim, também... a transformação deles no dia, né? Eles chegam de um jeito e com o passar do tempo, no final do dia, eles saem de outro. E quando as esposas saem obrigam com equilíbrio, o marido... isso. Quando vai um assim só de acompanhante, aí ele ela não tá me muito obrigando, feliz. né? Mas aí ao passar do tempo, né, ele vai tirando o boné, ele vai soltando o celular e ele vai participando. A gente teve já casos assim. Já, né? mais E aí a pessoa sai no final com o olhinho cheio de lágrimas, e né? fala, puxa vida, e aí valeu agradece. E aí eles trazem, né, esse viés da transformação, né? Da jornada transformadora, né? É um dia em poucas horas, mas que você tem uma intensidade. Outra hora, são 8 horas, às vezes mais, quase né? 10 horas, né? 10 horas, né? Das 10 10 horas, às 18. porque às vezes passa das 18 e depois vai ter outro encontro. Mas o que você traz aqui para nós, Suzana, dessa vivência, desse curso, que você percebe que as pessoas... Porque assim, gente, você fazendo o módulo iniciante e o módulo intermediário, você já tem direito... em cima de uma análise, obviamente, uma análise nossa, para ver se está preparado psicologicamente, muito mais do que o conhecimento, porque o conhecimento você tem que praticar, certo? Mas psicologicamente, sentimentalmente, como estão as suas emoções, se você vai fazer parte
do estágio, né? Porque nós somos contemporâneas, né? Tudo. Então, ter o estágio com a gente, que é um momento assim que você fala, nossa, eu fiz uma coisa que eu nunca podia imaginar, que eu ia, de repente, estar estagiando numa roda de benzedeiros entre homens e mulheres, com centenas de pessoas dentro desse espaço que é a Terra do Bugio, e poder ali colocar em prática tudo o que aprendeu, mas muito mais do que isso, autoconfiança, falar, não, eu consigo, eu vou colocar em prática a minha energia, eu vou estagiar isso tudo. Quando você fala que não é uma técnica, e aí, ok, mas até a página 10... Sim, eu percebo. porque ela tem é uma técnica, porque tem um processo. Isso, tem um processo. Isso, tem um começo, um meio e um hoje, durante, né? E um fim. E hoje a gente pode trazer coisas que antigamente as benzedeiras senhorinhas não traziam. Porque não tinha o conhecimento. Mas se eu falo de campo áurico, se eu falo de chakras, se eu falo de corpos, né? O corpo sutil, etc. Isso daí... a gente está falando até dessa física quântica, a gente está indo muito mais além. Sim, né? Sim. Tem uma teoria. Quando eu falo que não é uma técnica, não é no sentido de não ter uma estrutura. Tem uma estrutura. Porém, é uma técnica que você vai aprender através da sua autoconfiança e da sua experiência. Isso. Porque eu vejo que você tem... A gente, né, experiencia ali a mesma prática, a mesma técnica, o mesmo conhecimento, mas cada pessoa, ela tira no momento. E quando a pessoa volta e recicla, às vezes ela volta... Ela precisava, por exemplo, fez o 1 e foi pro benzimento à distância. Porque fazendo o 1, você já pode entrar no benzimento à distância. Aí ela vai praticar. Você vê que quando ela chega de novo para reciclar o 1, depois de 1, 2, 3 meses no benzimento à distância, ela já chega com outra confiança, porque aí ela vai trabalhar um outro aspecto. E aí ela começa a praticar aquela técnica, né, no começo, meio e fim, mas ela já está em um outro momento da vida dela. Então tem muito isso também, de que momento você está agora da sua vida. E aí você vai fazendo essa experiência de vivenciar essa jornada, né, de benzimento, e aí você vai ganhando esses aspectos. Você recomenda? Com certeza. Bom, eu sou suspeitíssima, né, mas eu também, entrei né, lá mas e nunca mais eu parei. Porque se eu falasse eu acho que a melhor forma de saber tudo isso é fazendo. Não tem outro jeito. E eu resolvi colocar você nesse programa. E eu sempre falo isso para todo mundo que chega lá inseguro. Eu falo, gente, faça. Depois no final a gente conversa. Então é assim. Eu poderia estar falando isso para vocês, mas aí é relativo, né? A própria prof falando, aí não dá, né? Mas é por isso que eu acabei trazendo aí uma pessoa que já está há muitos anos ali, criando essa vivência toda e que hoje, por exemplo, tem uma posição muito importante ali dentro, não só como benzedeira, que é importantíssima, excelente benzedeira, mas alguém que me ajuda, meu braço direito, nos cursos, né? Então, ela consegue também vivenciar o que os outros estão vivenciando naquele momento e a própria evolução do curso, porque é uma evolução até minha, né? De todos aqueles que ministram o curso. E se é uma pessoa que está aberta para melhorar, você mesmo como coordenador, palestrante, enfim, não importa, professor, você também tem uma autoanálise das coisas e as coisas mudam. Então, a minha proposta, porque a gente está indo para o final do curso, é você, numa frase linda, pode ser comprida, convidar as pessoas e nós vamos terminar com um benzimento. Tá. Bom, eu acho assim, se você está ouvindo, né, a Cris aqui, é porque você já tem uma similaridade com o conteúdo dela e com o que ela fala. Eu acho que você já tem aí um pezinho no benzimento e nesse chamado interior. E se você chegou até esse... não. Ou caiu de barato, que não existe coincidência. Não existe. Sincronicidade, né? No coincidência, não. Sincronicidade. Eu ia falar isso. Ou se você chegou aqui no acaso, né? Tô aí mudando e cheguei nesse programa, não costumo ouvir a rádio nesse horário e tô ouvindo. Não acredito em coincidências, a sincronicidade do universo. Então, escute esse chamado, entre em contato, né? E vá vivenciar isso. E aí, depois, você vai me ver lá no dia, né? Que você for, dependendo da turma, independente disso, eu vou estar lá. E aí, você me conta se realmente isso não toca. Porque eu tenho certeza que toca num lugarzinho... que é o mesmo lugarzinho que eu acho que tocou a mim e vive tocando, porque é isso, cada curso é uma jornada diferente. E nós podemos, esse chamado que o universo está chamando, exatamente, sabe? Responda a esse chamado e vá vivenciar, se permita viver pelo menos um. Mesmo que não queira benzer ninguém, porque não é isso, a gente está falando de olhar para o seu interior.
Isso mesmo. Nós vamos terminar, estamos chegando super ao fim e nós vamos para a nossa benzedura com a oração da Terra do Buju canalizada lá dentro. E isso acontece. Então fica aqui o nosso convite. Eu vou extrapolar aqui rapidinho, mais um rapidinho. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, na força do fogo, da terra, da água e do ar. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Que Deus derrame todas as suas bênçãos. Que Santo Antônio traga força para caminhar e destruir todas as demandas e mal-olhado. Que o prestígio e a boa sorte prevaleça diante de todos os nossos inimigos. Que a estrada abra a frente, que o vento sopre levemente, que o sol brilhe novamente e a chuva traga fertilidade. Eu benzo na cura emocional, do corpo e da alma. E até que possamos nos encontrar novamente nesse sagrado programa. Que Deus nos guarde. Salve toda a nossa ancestralidade, salve Pai João de Camargo, Santo Antônio, Santa Bárbara, Santa Catarina e São Jorge. Amém. Que assim seja e assim será. Até a próxima.